Sim, senhoras e senhores, começando o nosso 2026, o nosso Resenha 14, estamos aqui, ó, Futibiro, o melhor happy hour de Nova Serrana, para trazer hoje uma entrevista, um bate-papo, né, muito bacana, com um dos jogadores mais versáteis do futebol amador que eu conheci, que muita gente aí também, aqui em Nova Serrana. Niomar Fernando, conhece? Nenê Malaquias é mais fácil, né? Confere aí que o bate-papo foi muito legal e, é claro, o nosso primeiro Resenha de 2026 ficou show de bola. Um abraço e acompanha nós. Pronto, meus amigos, ó, começando a temporada 2026 do nosso Resenha do 14 e hoje, mais uma vez, um cara muito especial, muito bacana, Niomar Fernando, viu? Mas Nenê Malaquias é mais fácil, né, Nenê? Isso. Obrigado pela participação aí, meu amigo. Obrigado a você, Valdo, pelo convite, viu? Tamo junto. Você é o futebol das... Nenê é um cara que literalmente jogou em todas as posições de futebol. Quem acompanhou a carreira dele aí sabe. O homem jogou de centroavante, de goleiro até centroavante, em todas as posições. Primeiro, eu queria que você falasse com nós como que começou isso aí, né? Já me falou isso uma vez, mas como que você começou a jogar futebol? Foi desde 3 anos de idade, né? Nada, Valdo, eu já comecei já mais velho. Assim, a gente morava na roça, né, Valdo? A gente nunca teve muita oportunidade, então assim, eu comecei a jogar bola, eu acho que tava com uns 13, 14 anos. E assim, aí eu gostei, fui gostando e tal. Antes disso, você fazia o quê? Só mexi com um cavalo. Cavalo, só cavalo. trem. Nunca tinha jogado bola. Nunca tinha chutado uma bola? Nunca tinha jogado bola. Isso lá em Malaquias? Isso ali em Canjicas. Em Canjicas, Aí eu comecei ali. Aí um cara lá, um dia eu tava na beira do campo lá de cavalo, faltou um. O cara foi, me arrumou uma chuteira lá. Na época eu acho que eu calçava só uns 30, uma chuteira uns 40. 40. E eu entrei na lateral esquerda. Aí eu já comecei a seguir o futebol. Aí eu comecei a gostar do Cruzeiro. Aí eu já fui, minha inspiração era o Nonato. Eu queria ser o Nonato do Cruzeiro. E também era destro e jogava na esquerda. Então, assim, joguei muitos anos lateral. Aí depois fui pro Novaes. E lá no Novaes, assim, sempre foi muito escasso de jogadores, né? Assim, em posições. Às vezes faltava um ou outro e eles foram me jogando. Goleiro, lateral direito, zagueiro, centroavante. Eu só nunca tive muito, Evaldo, no meio. E eu tinha que ser 5 pra trás, 10 pra frente. Porque o 10 ali, eu acho que o cara tem que ser muito craque, Evaldo. E assim, e eu acho que eu não tenho... Tem uma história bacana aí do 10. Eu acho que não tem essa... Eu já não tinha esse patamar de jogar com a 10. Mas nas outras posições, assim, né, Valdo? Falar que bom é difícil de falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que eu consegui jogar. Não, jogou muito bem. Gente... Inclusive, em 2010 que você foi eleito... 2010 você foi eleito o melhor zagueiro do classista? Copa Alterosa. Copa Alterosa. Melhor zagueiro da Copa Alterosa. O Washington, né, foi eleito o melhor lateral direito. E o Nenê foi eleito o melhor zagueiro. Os caras não olhavam e falavam assim, zagueiro com estatura desse tamanho. Valdo, quando eu recebi o prêmio lá em Divinópolis, aí foi eu, o Washington, né? O Washington não, muito esperto, né? Lateral já era uma posição mais tranquila, né? Aí quando eu fui receber o troféu lá, foi quem me entregou, foi o Dadá. Dadá Maravilha? Dadá Maravilha. Enorme, né? Centravantão e tal. Ele me chamou lá, melhor zagueiro central da Copa Alterosa, né? Jogar o time de Leandro Ferreira. Aí quando eu cheguei, que eu fui entrar, ele não acreditou, não. Aí ele bateu na minha cabeça e falou assim, um zagueiro desse tamanho, eu fazia 1 milhão de gols. Sacanagem. Então assim, isso ficou marcado, entendeu, Evaldo? Mas eu tinha uma facilidade, né, Valdo? Eu tinha muita impulsão, eu tinha uma facilidade de jogar de zagueiro. Muito pequeno, mas tinha, né? E assim, gostava também. E posicionava bem, né? A gente conseguia posicionar, né? Assim, o mais importante do zagueiro, né, Evaldo? Porque se você é pequeno e não conseguisse, a gente não conseguia jogar. E eu era muito rápido também, Evaldo. Eu era muito rápido, então assim, né? Tinha muito posicionamento. Aí depois vai passando, né, Evaldo? E você também tem uma característica, você é um cara muito destemido, né? Você não tinha medo. Não. De ninguém, de nada. Não, eu nunca tive isso, Evaldo. Portanto, Evaldo, nesse campeonato mesmo que a gente conseguiu ser eleito o melhor, fui jogar em Pompéu em 2010 isso. A gente fez um jogo com eles lá, Evaldo, que foi impressionante. Lembro de todo o time de Nova Serrana ia lá, nunca tinha jogado, nunca nem sabia como que era o Pompéu. Fui jogar lá, a gente entrando pra dentro do vestiário e o treinador nosso, o time nosso muito humilde, de Leandro Ferreira, o treinador falou assim, a gente tem que jogar muito pra perder de pouco. Sim. Aí já entra no campo assustado, né, Valdo? Aí ele me chamou no particular, eu era o capitão do time, falou assim, você tem que marcar o atacante deles, que é o fenômeno, que era um tal de Nê, muito conhecido também. Aí a hora que o cara, aí eu entrei em campo já caçando 9, né, Evaldo? Aí o cara da altura, Evaldo, lá uns 3 metros de altura, disse, meu Deus, Evaldo, eu fui tão perfeito nesse jogo lá, acabou o jogo, o cara me fez um convite pra me jogar pra eles. Só que aí eu fui jogar um campeonato, até o Eduardo. Do Negão? O Negão tava com a gente lá em Araújo. Eu fui e machuquei meu joelho. Aí eu fiquei 4 anos parado. Sem condições, né, Evaldo? Não tinha condições financeiras. Era difícil na época de fazer uma cirurgia. Então, assim, eu fui e não consegui. Aí eu perdi muito tempo no futebol. Aí já fiquei mais velho também, engordei. Nossa, aí então, assim. Mas foi quanto o jogo? 2-1 pra eles. 2-1? Assim, e pra gente, que era um time bem superior, né, a eles, a gente foi vitória. E dentro de Leandro Ferreira, que foi bacana, Evaldo. Dentro de Leandro Ferreira, eles veio, trouxe um monte de ônibus, muito bacana o time deles, né, Evaldo? O time deles não é profissional, né? Sim. Aí a gente entrou, a gente até assustou, Evaldo. E lá a gente conseguiu empatar com eles 2-2. 2-2. O Juliano tava com a gente, o Preto. Juliano Preto. Nossa, jogou demais, Evaldo. Muito bom ali. Então, assim,
a gente tinha uma cobertura muito boa também, até a bola chegar na gente, entendeu? Então, assim, era bem tranquilo de jogar. Muito bom. Inclusive, queremos você aqui, o Juliano. Cara bacana. Joguei com ele, fui campeão com ele em Boa Vista. Fenômeno da bola. E é bacana porque, igual você falou, como você começou a jogar à tarde e você não tinha esse entendimento, porque às vezes o cara é assim, ó, por exemplo, o cara que joga, sei lá, de camisa 10, ele fala assim, não, eu sou só 10. Isso. Se você pegar um cara com a camisa 10 e pôr de lateral, ele vai se sentir ofendido. Isso. Né? Você não tinha muito isso, não? Eu não tinha. Onde que mandava isso aí? Eu gostava de jogar, Evaldo, né? Então, assim, eu achava que eu tinha, assim, eu achava por mim, né, Evaldo? Nunca falei pra ninguém. Eu tinha capacidade, então, assim, vamos jogar lateral? Bora. Vamos no gol? Tô dentro. Então, assim, eu não queria ficar de fora. Era assim, e foi. Até parar, né, Evaldo? Até parar, assim, bacana, assim, a gente, bacana. Né, hoje disputa os veteranos, mas é diferente, né, Evaldo? É diferente, porque, mas assim, todo mundo tem seu auge, né? Ô, Evaldo, eu desanimei muito, não é que sim, desanimei. Foi naquele campeonato que a gente foi pra Ripa, tenho uma admiração enorme pelo Luquinha, enorme. Mas eu acabei de ficar triste com o futebol amador e eu já não tava conseguindo mais jogar. Mas a gente tinha feito um campeonato muito bacana com o time deles nunca tinha disputado o campeonato da cidade, a gente formou a equipe, ele formou uma equipe muito boa, os meninos jovens e eu no meio. A gente conseguiu levar o time deles à primeira divisão. Subiu. E a gente fomos pra jogar no Nacional, que teve aqueles 4 times lá que a gente ia, campeão rural. É Supercopa. Isso, ia lá e ele barrou nós. Evaldo, assim... Chamou outro elenco, você chamou outro elenco. Então, assim, a gente ia muito bem. Então, assim, naquilo ali, Evaldo, eu acho que, assim, eu senti que pra mim já era o final. Não porque os caras que trouxeram é muito superior a gente, que é o Rafa Zagueiro, né? Pra mim é fenômeno, zagueiraço. Até hoje, né, Evaldo? Eu acho que consegue ser um dos melhores ainda, né, Evaldo? Da cidade. Então, assim, ele que jogou, mas os meninos que estavam chegando, eles não conformaram com isso, entendeu? Eu fiquei muito triste por isso. Entendi. Porque a gente tinha sido campeão bacana, levado o time e nós não jogamos. Aí, assim, lá foi o último que eu joguei, amador. Amador. Foi o último. Você falou assim, por que eu servia num momento e não servi pra isso? Eu não servi depois de 15 dias. De 15 você tá entendendo? Foi muito rápido. Se fosse de anos, sim. aí eu até concordar, aí eu fui lá que... Isso aconteceu com a gente também no Ceará, né? Isso. Na época, nós somos campeão em 2018 pelo Ceará. Chegou em 2019, dispensou todo mundo. Eu, Fabão, Lamartine, Júnior Trator e Alisson. E a gente foi pro Fortaleza. E nós ganhamos. Ganhamos. Eu lembro desse. Nós ganhamos no Fortaleza. Então, assim, é histórias que ficam. Só que, assim, nada contra o Luquinho. Eu acho até bacana. Tanto o time da Ripa, depois disso, alavancou, né, Evaldo? Todas as competições estão na final. Todas as competições eles chegam bem. Então, assim, o time deles é muito bacana. Só que aí pra mim. Você entendeu aquele momento ali? Eu falei assim, pra mim, amador já não dá mais. Mesmo porque igual a gente já vê isso, são gerações completamente diferentes. Totalmente diferentes. Você pegou essa geração, ou não sei ali, de Mazarop, Hernani, que é a geração de ouro aí do nosso O Maza futebol. que foi o que mais durou, né, Valdo? Tá até hoje, né? Até hoje. Portanto, a gente foi campeão agora no veterano com ele. Eu tava com ele no veterano do time da Boa Vista. Então, o Maza, pra mim, foi o jogador mais perfeito, né? E eu sempre falo com você em todos os lugares que você me chama, pra mim, o meu fã, não sou fã número 1 do Janjão. Pra mim foi o cara mais fenômeno que eu joguei. Janjão. O Janjão. Pra mim foi... Você jogou com o Janjão assim, logo depois que ele veio do América? Joguei lá no Novais. No Novais. Evaldo, a gente fez um jogo lá em Gamas e ele ganhou o jogo sozinho. É difícil a gente falar, um jogador ganhar sozinho, mas ele ganhou. Nesse jogo lá, ele foi fenômeno. Daquele jeitão dele. Tranquilo, e joga a bola em mim que eu resolvo. É o que a gente fazia. A gente corria muito, dava a bola nele e ele resolvia. Ele resolvia. Então assim, ele pra mim foi o melhor que eu joguei. O melhor que você jogou e que você viu jogando. Isso, porque o Mazo eu já peguei ele mais velho. Mas também fui campeão com ele e até hoje, né, o homem é multicampeão. Eu acho que igual aqui na Serrano não vai ter não, Evaldo. Eu acho que eu nunca vi ninguém que tem um espírito esportivo do Mazarop. É um cara que, né, igual aqui, ó, se a gente conversar com o Mazo, ele conversa baixinho. Isso. Mas o hábito apitou, acabou. Não, ele muda, ele transforma e ele é guerrido, a idade ele tem, mas tem uns 54 anos. É 55. Então, sim, eu acho que é um cara que a gente tem que aplaudir. Independente, né? O pessoal fala que ele é chato, eu também acho, mas ele é fenômeno. Demais. Mas fora, é igual você tá falando, fora do campo, ele é uma pessoa, Evaldo, que a gente joga pelo futebol assim, lá na quinta e na terça, né? Ele é espetacular. Ele em todos os aspectos. Mas o espírito esportivo que o Mazarop tem é muito forte. Ganhar aquele é muito forte. É muito louco. Inclusive, ele falou do Janjão, tem que contar um caso que eu tava lá e eu vi. Nós fomos lá em Garatinga jogar
jogar, era um jogo preparatório, né? Não, já era o classista. Já era o classista? É, foi o primeiro jogo no Guarani. Verdade. No campo do Guarani. Lá Pará de Minas. Pará de Minas, que a gente tava jogando, eu, Nenê, Janjão, tinha uma galera daqui, Fabão tava, então a gente foi todo mundo lá. Nós ficamos no banco, eu, Nenê e mais uns 2 lá. E aí tá tendo lá o jogo, aí o treinador chamou ele pra entrar no jogo. Aí tá dando as instruções, Nenê, ó, é pra você jogar no meio ali, aquela coisa toda e tal. Aí o treinador falou com ele assim, aí você vai e você chama o Janjão pra mim. Aí ele chamar quem? Chama o Janjão pra mim, ele falou, não. Eu entro no lugar de qualquer um. De menos o Janjão não entra. Foi verdade. Mas por que você sentiu isso? Porque assim, eu já tinha jogado. Foi muito bom esse dia. Eu já tinha jogado com ele em outros campeonatos, né? E igual eu te falei, eu nunca vi um cara tão perfeito no futebol jogando do lado. Ele era acima da média. Então, assim, eu entrar no lugar do 10 e eu acho que não vai dar não. Eles iam querer te comparar com ele? Aí ficava difícil. Muito louco. Mas esse dia foi muito bom. Outro caso desse cara aqui também, que eu também tava lá, eu lembro, a gente jogava também, só que aí era campeonato de Pará de Minas. A gente tava jogando também pelo time de Garatinho. E nós fomos com o Fabão. Você lembra que a gente ia 10 dentro do carro, né? Daquela caminhonete de Fabão lá e uns 10. E aí ele foi de moto, resolveu ir de moto. E aí tá todo mundo no vestiário e chegou só a notícia assim, ó, um jogador lá de Nova Serrana, caiu um jogador seu lá na BR. E todo mundo falou, como assim caiu? É o Nenê. Saiu todo mundo atrás dele. Ele caiu na BR, gente, esfolou todo, ralou todo. Aí chegou lá no vestiário só de carne viva. O que ele falou? Não, eu vou jogar. Pegou uma faixa, faixou no braço, na perna e foi pro jogo. 15 minutos de jogo, tava só o sangue. E esse homem jogando bola ainda, aí o cara não deixou, falou, não, tá bom, pode vir. Tirou. A gente era muito guerrido, né, Neivaldo? A gente gostava mesmo, né? Jogava igual eu falei, que eu tô coisando aí, a gente nasceu na época errada, né, Neivaldo? Porque assim, o futebol amador hoje, o pessoal tá investindo bastante. Tá investindo, né? Assim, é bacana, não só dinheiro, né, Valdo? A gente não vive só de dinheiro, mas assim, a Copa da Alterosa do Assista, é bacana, os meninos de Nova Serrana jogando, Itatiaia. Então assim, é coisa que vai ficar pra história, né? É aquele dia lá, você não achou que ia ficar daquele jeito? Não, achei que não. Eu achei que tinha sido menos. Que era só menos. Eu lembro depois que você contou, como é que foi depois pra você tomar banho? Nossa, Ivaldo, é isso a Deus, hein? Foi uma semana, Ivaldo, dormindo daquele jeito. Cara, isso foi loucura demais. Mas a gente teve um momento bom, né, Ivaldo? Assim, não, até com você mesmo, a gente jogou muito, né, Ivaldo? Graças a Deus, sim, assim, é histórias que vão ficar, a gente fica até emocionado de falar. No futebol amador você divertiu bastante. Nossa, né? Joguei muito, Evaldo, joguei muito mesmo. Evaldo, eu tinha um carinho muito grande, eu tenho, muito grande com o time do Novaes, foi onde eu comecei mesmo no time, que depois eu fui pra outros times. Mas assim, eu joguei muitos anos lá, e lá eles tinham um negócio que tinha que jogar o pessoal de lá. Então assim, era bacana assim, mas só que sim, aí depois a gente começou a ficar fraco, e eu ainda insisti muitos anos lá. Aí foi quando eu fui pra Boa Vista, em 2007. A gente já fomos campeão, e daí pra aí eu fui pra outros times. Aí joguei, fui campeão, no outros... Mesmo porque você recebia muitas propostas, mas você queria ficar lá pelas amizades, Então assim, portanto, Evaldo, assim, primeiro chuteira que eu ganhei pra jogar um futebol foi na Boa Vista. Um rapaz lá, nem sei o nome dele, que me deu chuteira. Eu vou te dar uma chuteira, mas não dava dinheiro, nunca teve isso com a gente. Já teve, né, Evaldo? Nossa, mas bem chegava, pouco. Mas bem pouco. Mas assim, a gente jogou mais porque a gente gostava mesmo. E depois, assim, o tempo maior que eu joguei foi com o Zói. Que ele ia um time e outro, né, e a gente jogando. E é um cara muito bacana, né, Zói? É um cara que, assim, Evaldo, eu acho que, gente, eu fico olhando, hoje eu sigo, às vezes, o futebol, olhando as homenagens que eles ficam fazendo na cidade aí. Eu acho que um cara daquele merecia uma homenagem, porque é um cara que, futebol, né? E outra coisa que a gente tem que reparar, porque uma coisa, né, é quando você tá aqui, ó. Isso. Né? É isso, é muito fácil, né, Evaldo? Quando você tá aqui. Nossa Senhora. Mas outra quando você tá, às vezes, mais pra baixo um pouco, né? Não vou falar, né, assim, mas quando a gente tá... muitos detalhes, né? Mas quando a gente tá mais pra baixo e as pessoas afastam, isso é muito ruim. Muito assim, ruim. Hoje mesmo, todos os dias a gente conversa. Tem um carinho enorme por ele. Até falei com ele que, sim, quando ele montou um time aí, que, sim, a gente citar nome é ruim, né, Evaldo? Mas, sim, eu falava com ele que eu não concordava. Então, eu falava pra ele, falava assim, ele me chama de peixe, você não vai assistir o jogo do Dom Bosco? Eu falei, eu não vou torcer contra você. Se eu for, eu vou torcer contra o Dom Bosco. Aí eu tô torcendo contra a nossa amizade. Então, eu acho que prefiro não ir. Eu não consegui o time do Dom Bosco depois que eu parei. Assim, eu não achava, porque se eu via, Evaldo, aquilo ali era interesse. Entendi. E a gente jogou com ele fazia resenha, que ele gostava da resenha, mas dinheiro ele nunca deu nosso. Nunca me deu. Ele fazia questão de bancar. Mas fazia tudo, questão de bancar o negócio. A gente bebia, comia, bacana, tudo. Aí quando as pessoas, a gente passa a não oferecer mais, que as pessoas afastam, é muito triste, entendeu? Então assim, a gente tem que lembrar quando o cara tava no auge, né? Ali, né? Então assim, eu mais ele, graças a Deus, até hoje tem uma amizade muito bacana. Aí um cara, Evaldo, que a gente tem que... Não, sim, eu quero falar muito com ele, porque ele já passou muito por isso também, já viveu ali o auge de futebol, então, e é um cara muito bacana. Um abraço
Nosso amigo Zóio aí, famoso Zóio Faria, né? É um cara muito bacana. Outra coisa interessante também, Nenê, que eu fiquei parando isso, eu acho que é questões de gerações. Hoje em dia tem uma geração que, eu falo principalmente na época do seu auge no futebol amador, não tinha essa sequência de a mesma turma ganhar tudo, não, né? Não. Era muito... Teve um tempo, Evaldo, que era difícil de bater a turma do Mazzaropi. Sim. Porque o Mazzaropi até hoje, Evaldo, se ele pegar nós, já tá parado, ele faz a gente ganhar. Ele é impressionante, Evaldo. Ele fecha o grupo mesmo, ele é chato, ele xinga. Hoje o Nenê não vai jogar porque o Evaldo tá melhor. Ele tem essa vantagem. Ele é um cara que joga e comanda o time. E ele ainda consegue jogar, Evaldo. O mais impressionante é isso, entendeu? Eu vou jogar porque eu sou o Mazzaropi? Não. Ele joga porque ele consegue jogar ainda. Entendeu? Sim, isso é bacana e ele é um cara líder. Onde ele vai, entendeu? Então, assim, a turma deles era meio difícil de bater, Evaldo. Porque ele queria... Ele tinha a turma, né, Evaldo? Ele tinha, né? Tinha uma turma muito boa, né? Que era ele, Coati, Duque, Rogerinho, que era mais novo, mas jogava com eles. Aí depois levou o Janjão, então assim, eles eram quase difíceis de bater eles. Eles eram difíceis. Mas hoje em dia eu fico reparando muito isso. Tem muito, igual os meninos aí que estão hoje em dia, essa geração deles ganha tudo. Eles trocam de time, continua ganhando. Mas na nossa época, assim, eu sei que eu também joguei muito tempo aqui, era mais competitivo. Porque assim, Evaldo, era mais difícil, igual você. Fez 2 anos seguidos, né? Boa Vista. Nossa, artilheiro e campeão, né? Isso. Acho que até hoje não repetiu ainda não. Então, mesmo assim, time. E você olhava, praticamente assim, tinha 2, 3 e mais do Evaldo. E eles não, né? É diferente, né? Eles têm 6, 7, que hoje são os melhores, né, Evaldo? E eles estão certos, viu? Não tô falando que tá errado, não. E eles Exatamente, se é os melhores. E eles são os melhores, né, Evaldo? Vamos ser sinceros, né? Eles são muito bons de bola, né, Evaldo? Que ganha muito bom. Eles, né, aquele lacraia joga muito, a gente vai assistir o jogo, cara, né? Então, assim, é bacana de ver. E se dedica, né? Dedica é o mais importante, Evaldo. E isso é outra coisa interessante, né? Na nossa época, assim, igual eu falo por mim, por exemplo, eu não tinha muito isso, não, né? A gente jogava. De qualquer jeito. De qualquer jeito. A gente, graças a Deus, era privilegiado, assim, fisicamente. Mas, assim, treinar, fazer esse negócio. Não tinha essas coisas, não. Porque, assim, eu acho que nem tinha também essas coisas, né? O telefone não era igual na época nossa, né? Assim, os tempos pra cá que mudou muito, né? Mudou muito. As informações, né? O negócio é as informações. Eu mesmo até lembro, na época, eu cheguei aqui, o cara falou assim comigo, vamos ali fazer o aquecimento. Eu falei assim, gente, eu nunca nem aqueci antes de jogar. Eu joguei num time que você também tava, que a gente começou nesse o Andrinho. Sim. O Andrinho era um cara inteligente, né, Evaldo? Então ele fazia isso com a gente. Tem que preparar, tem que aquecer, E a gente não tinha esse costume, já chegava ali e já, vamos pro choque. O cara mal escalava a gente. E vamos pro choque. E é de extrema importância isso, né? Muito importante, Evaldo. Se preparar, igual tem a pista de Cooper Copa aqui. Essa Copa Itatiaia aí, né, a gente vê os caras aquecem igual profissional mesmo, assim, é bacana. Os caras os caras é semi-profissional. Você falando do Mazzaropi, ele já foi meu treinador também. O Mazza chegava e falava assim, aqui, Evaldo, você é o capitão, você vai chegar lá e vai ganhar o Paraímpa e vai escolher um lado. Pronto. É isso. Evaldo, ele não ganha só dentro de campo, não. Exato. Ele ganha fora também. Absurdo. Ele ganha fora. Pênalti, ele falava assim, vai ter disputa de pênalti, você vai ganhar o Paraímpa de novo e nós vamos começar batendo. Já pra nós sair eu comecei a sair pra outros times, Evaldo, por ele. E assim, na verdade o Marildo me chamou, mas foi através dele. Foi jogar contra a gente lá, ele falou assim, lá no Novaes tem um menino, traz ele. O Mazzaropi tem isso. Ele, às vezes a gente nem joga, mas eu tiro ele de outro time. Tá. Entendeu? Então assim, ele tem essa inteligência. E o ganho futebol é assim, Evaldo. Sim, não tem bonzinho no futebol, não tem. Porque depois que acabou ali, se perdeu, é muito ruim. Então assim, ele tem essas inteligências. Pegar o Evaldo, tirar, vai jogar pouquinho com a gente, mas contra a gente não vai jogar. Então assim, ele tem essas inteligências. Muito inteligente o Mazza. Um abraço pro Mazzaropi. Vamos falar com ele também. Falamos com o André. Jogou muito também, né? Nossa, o André também foi. Mas eu acho igual. Já não tem jeito. Não, igual o Mazza, né? O Mazza, sim. De alto nível. Porque o Mazza joga até hoje, velho. Até hoje, então assim. É esforçado, se cuida, corre. É muito bacana. Um abraço. A família dele, grande, em geral, Mazzaropi. Tudo gosta do futebol, né? Tudo gosta. Uns até demais, igual o Zé Vitor. Verdade. Eu tô vendo você aqui com a camisa do Estrela Mirim, inclusive campeão da Itatiaia, né? O ano passado ali. Em algum momento ali, você pensou um dia jogar uma Itatiaia ou na época sua você nem... Eu falo porque a gente nem ouvia falar muito. Não, Evaldo, a gente nem ouvia falar. Né? Então, assim,
Essa camisa aqui, Evaldo, foi o Guilherme de Pará de Minas que me deu. Nossa, fenômeno. Ah, ali também é outro, né, Evaldo? Vou falar com você, viu, Guilherme? Só que a gente não jogou, né? Com ele o tempo que a gente jogou com o Maza. A gente foi jogar em Araújo, a gente fez uma amizade bacana. Tanto no campeonato que teve aí, que a gente ganhou agora na Boa Vista e tal, com a gente, foi até convite meu, sabe? Sim. Ah, conversei com ele, ele é tão humilde, Evaldo. Ele não queria vir só na final. E a gente tava, eu machucado, Angel machucado, a gente tava com o elenco mais limitado. O menino conversou com ele e falou assim, Nenê, mas eu ir só na final. Ele falou assim, vem e resolve o negócio pra nós e tá pronto, senhor. O homem veio e faz o gol, resolveu. Campeão. Fenômeno. Pronto. Então assim, Fenômeno, Guilherme. Esse é. Pedir os caras chamem lá a gente ele é da fenômeno, melhor ele é qualidade. fenômeno. Mas foi um tempo bom no futebol, né, Nossa, graças a Deus, viu, Evaldo? Tem história, viu? Tem muito história, bacana. então, assim- Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Igual você jogou em todas, praticamente, viu, gente? Em todas. Eu lembro de Nenê em todas as posições no campo. Como você se define? Em Evaldo, qual posição? O meu sonho era ser grande pra ser goleiro. Era mesmo? Era. Só que assim, no campo não dá, Evaldo. Fica muito grande, assim, o espaço é muito. Mas, ou assim, depois eu era lateral esquerdo. Gostou de lateral esquerdo? É assim, eu tinha a aspiração de ser o Nonato. Então, assim, na época, Evaldo, eu tinha um chute muito bom. Sim. Então, assim, eu tinha uma facilidade de puxar pra dentro e bater. Então, assim, toda hora que eu puxava a bola, ela tava dentro do campo. Entendeu? Então, assim, pra mim, era lateral esquerdo. Lateral esquerdo, bacana. Grande lugar que eu lateral mais- esquerdo. Caso do Nonato também, viu, gente? Isso. Isso aí é muito bacana. É isso, sempre a gente tem que ter uma inspiração. Isso, né, senão não tem graça, né, Evaldo, do futebol, não né? tem graça. Bacana demais. É. Nenê, eu queria te agradecer muito, né? Porque, né, senão a gente fica aqui até meia-noite Isso. falando disso aí, porque realmente é muita história, muito bacana. Tive a honra, o prazer de jogar com você, a favor e contra também, Isso. né? Porque, como você diz, o homem não aliviava, jogava muita bola. E a nosso intuito aqui realmente é isso, né? Mostrar um pouco aí de grandes desportistas de Nova Serrana. Tem uma galera que não te conhece, esses meninos mais novos, principalmente, né? Assim, não eu conhece. até converso com um de vez em quando, é o Geraldinho. Felipe Geraldo. Ele sempre a gente conversa. Aquele menino eu joguei com ele, né? Que a gente foi campeão lá. E a gente pegou uma amizade também bacana. O menino também bacana, né, Valdo, no Isso. futebol. E joga muito também, né, Valdo? Joga muito. Joga Lembra ali muito de você também. joga Joga de volante. várias posições. Então ele falou comigo lá quando a gente tava lá, ele chamava de coroa, né? Porque o time lá era só cara novo. Portanto, Evaldo, nesse campeonato que eu tô te falando que a gente foi campeão, eu até me surpreendia quando eu era escalado. Assim, todos os jogos eu fui escalado. sim. Porque tinha o Lucão que tava chegando, Lucão. que tá em todos os times agora, Bom, jogando bom. jogos. E o Rangel, que jogou com você no Ceará. Sim. Então, assim, a dupla de zaga foi eu e o Rangel. Tirava o Rangel e não tirava eu. Aí, sim, eu me senti bem ainda, né? No meio dos meninos. Eu já tava com 43, em 2022, então eu tava com 40, né? 40 anos. Então, sim, entendeu? bem, né? Foi privilégio, né? Jogar com os meninos. Não, mas bacana. E é bacana demais conversar com essa geração aí e também mostrar tudo isso pra esses caras, viu? Quero te agradecer, meu amigo. Obrigado, Evaldo. Tamo junto. Obrigado. E boa sorte aí, como se diz. Enquanto a gente conseguir capengando, a gente vai jogando Vai, um ainda, né? veterano agora ainda vai jogar, né, Ainda Valdo? vai jogar, se Deus quiser. Deus quiser. Gente, isso aqui é o Nenê Malaquias, começando aí o nosso Resenha 14 2026. Muitos vão por aí. Ó, manda aqui nos nossos comentários quem que a gente tem que falar. Primeiro do ano 2026, com muita honra, foi ele, Nenê Malaquias. Obrigado, Obrigado, Nenê. Evaldo. Um abraço, Obrigado, viu? tamo junto e Obrigado. um abraço pra você, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu. Valeu.